Boa noite, irmãos e amigos. Estamos neste último domingo de 2020, dia 27 de dezembro. Alguns estão desejosos que este ano passe rápido. De fato, pelas experiências, pelas dificuldades que temos enfrentado nesse ano atípico, nesse ano totalmente diferente daquilo que imaginávamos quando estávamos aproximando do final de 2019, cheio de sonhos, cheios de ideais, de projetos e planos, e de repente tudo teve que ser revisto por causa da pandemia. Eu creio que todos estão esperando esse ano passar na expectativa de que algo novo venha de Deus para nós. Mas ainda que isso seja verdade, nós precisamos lidar com cada dia que Deus nos concede. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, nós não podemos ficar presos ao passado, nem ansiosos quanto ao futuro. Mas hoje, como falei no culto da manhã, hoje, segundo dia depois do Natal. Como é que estamos vivendo esses dias após as celebrações do Natal, que também, por causa desse ano atípico, foi totalmente diferente, sem as coisas que no passado foram feitas, amigo oculto, na família, com os amigos, nas empresas, na escola. Nada disso aconteceu como fora pensado e planejado no ano passado. Mas o fato é que nós atravessamos, ou melhor, estamos atravessando 2020. E nós queremos, neste culto último deste ano, no que diz respeito aos domingos, estamos hoje no último domingo do mês, último domingo do ano. Então, o que temos que fazer? Vamos agradecer, vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos dizer, como disse o profeta Samuel, em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sim, até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque se não for o Senhor, nós teríamos ficado no meio do caminho, teríamos desistido, teríamos voltado atrás, abandonado tudo e todos sem qualquer projeto, sem qualquer expectativa no coração. Mas glórias a Deus, estamos atravessando, nadando contra a correnteza, indo contra aquilo que é fora da nossa expectativa, estamos caminhando. O deserto, meu querido, minha querida, não é lugar de moradia, é lugar de travessia. Por isso que Davi, no Salmo 23, disse, ainda que eu ande pelo vale, isso é um vale difícil, nós estamos atravessando. Mas glória a Deus, nós vamos entregar este culto ao Senhor, pedindo as bênçãos dele para nós, para a nossa família. E eu tenho certeza que em seu coração aí há muitos pedidos por você, pela sua família, pelos seus colegas, pessoas que estão enlutadas. Ontem mesmo, para minha surpresa, triste surpresa para mim, para minha esposa, uma pessoa tão conhecida e amada faleceu na mesa de cirurgia, teve o sepultamento hoje, não foi por Covid, foi por outras razões, mas independentemente da causa, toda perda humana é perda irreparável. Por isso que os nossos corações estão sofridos, enlutados, mas vamos orar, porque para aqueles que partiram, os planos de Deus se encerraram naquele último momento do respirar, quando seus olhos se fecharam e a pessoa entrou para a eternidade. Isso, os planos de Deus para ela terminaram ali. Mas para você, os planos de Deus continuam. Então vamos orar para que até o final deste ano nós tenhamos de Deus a direção e também a certeza de que para a glória dele teremos um ano novo, com tudo novo, para que vivamos no temor do Senhor a cada dia. Vamos então orar, vamos interceder. E como eu costumo separar um texto bíblico para nós orarmos, para nós intercedermos, nesse momento eu quero lembrar daquele texto do Salmo 55, verso 22, que diz assim, lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Vou repetir. Lança o teu fardo sobre o Senhor
e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Então vamos orar nesse momento, colocar diante de Deus as preocupações do coração, mas além daquilo que nos preocupa, que nos tira o sono até, que nosso coração seja grato, isso mesmo, grato por tudo que temos enfrentado, grato por tudo que temos passado, porque ainda que seja em situação difícil, o Senhor está conosco. E essa é a garantia, é isso que nos dá segurança e enche o nosso coração de fé a presença de Jesus. Vamos orar. Eu quero convidá-lo a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Se tem alguém do seu lado, da sua família, você pode segurar na mão dessa pessoa, já que estão em família. Mas se você está na empresa, na escala, no plantão, ainda que distanciado das pessoas que estão próximas a você, feche seus olhos, curva sua cabeça, convide as pessoas também a orar nesse momento, porque precisamos da direção de Deus. Vamos então orar? Oremos ao nosso Deus. Deus de amor, de graça e bondade, nós aqui estamos com o coração aflito, com o coração sentido por tudo que temos enfrentado em 2020, as dificuldades, as chuvas, as perdas materiais, sobretudo as perdas humanas, seja por doenças, outras, seja pela Covid. Ó Deus, que Tu estejas confortando e consolando cada coração enlutado, cada coração sofrido pelas chuvas, pelas intempéries, pelas dúvidas e incertezas e até mesmo, ó Deus, pessoas que estão vivendo momentos de dificuldades pela insegurança, pelos atos de crimes que têm afligido a população, não só em Duque de Caxias, mas no Rio, no Brasil e pelo mundo afora. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que Tu estejas nos socorrendo, Senhor, e nos dando paz ao coração através da presença de Jesus na vida de todo aquele que nele crê. Ó Deus, nesta noite, neste culto, que Tu fales ao coração de cada um de nós, que a esperança da presença de Jesus seja verdadeira em cada coração. É o que nós pedimos também por aqueles que estão olhando para o futuro com dúvidas e incertezas. Dê paz aos seus corações. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, daqui a pouco teremos a nossa mensagem bíblica. Já quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, deixá-la aberta no livro de Lucas, capítulo 2, dos versos 15 a 20. É um pequeno trecho de uma leitura que todos nós já conhecemos. Antes da mensagem bíblica pregada, teremos uma mensagem musical. Que você prepare o seu coração através dessa música que você vai ouvir, que você verá nesse clipe. Mas eu quero lhe informar também que nós, daqui da congregação da PIB da Barra em Duque de Caxias, nós temos o apoio e a colaboração de todos os membros através da entrega dos dízimos e das ofertas. Os dízimos são do Senhor, as ofertas são expressões de gratidão de cada um de nós, de acordo com o que Deus coloca no coração de todos nós. A nossa informação bancária é Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, e o Pix, a chave Pix, prclarkbarros@gmail.com. Você pode fazer o seu depósito bancário, a sua transferência do dízimo, da oferta, para somar com a nossa obra. Nós vamos somar e é Deus que vai multiplicar. Como os 5 pães e 2 peixes colocados nas mãos de Jesus, Jesus abençoou e multiplicou para abençoar aqueles que o acompanhavam. Que Deus esteja abençoando você e a sua família. Vamos então ter a participação musical e logo em seguida a palavra do Senhor pregada. Que Deus te abençoe. É Natal, a alegria está no ar, os anjos cantam glória,
anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, eu vou, que todos cantem juntos. O Deus menino veio iluminar o mundo. Olha lá no céu, uma estrela resplandece pra mostrar o lugar onde o Rei Jesus tranquilo está a dormir. Mesmo que haja uma grande festa, pois os anjos cantam glória, paz na terra a todos nós. É Natal, a alegria está no ar, os anjos cantam glória, anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, eu vou, que todos cantem juntos. O Deus menino veio iluminar o mundo. Olha lá no céu, uma estrela resplandece pra mostrar o lugar onde o Rei Jesus tranquilo está a dormir. Mesmo que haja uma grande festa, pois os anjos cantam glória, paz na terra a todos nós. É Natal, a alegria está no ar, os anjos cantam glória, anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, eu vou, que todos cantem juntos. O Deus menino veio iluminar o mundo. Todos os dias quero lembrar, oh, todos os dias quero adorar ao Rei dos Reis, meu Salvador. É Natal, oh, anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, que todos cantem juntos. O Deus menino veio iluminar o mundo. Creio que Deus falou ao seu coração por esta música, preparando para então a mensagem que agora teremos. Lucas capítulo 2, versos 15 a 20, é a parte final dessa narrativa maravilhosa. Os pastores que estavam no campo cuidando dos seus rebanhos receberam a notícia de que havia nascido não só para eles, mas para todos, o Salvador, que é Cristo o Senhor. A partir do versículo 20, o versículo 15, a gente vai ver aqui algo muito interessante. Diz assim a Bíblia: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José
e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram aos outros o que eles tinham visto e tudo o que diz respeito àquele menino. E todos os que o ouviram, o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Que maravilha! Os pastores receberam a informação em primeira mão, foram os primeiros a tomarem conhecimento do nascimento de Jesus, e a atitude deles mostra para nós como a vida deles foi impactada pela mensagem do Natal de Jesus, pela mensagem do nascimento de Jesus. Aqueles homens não foram mais os mesmos depois de tudo que eles vivenciaram. Eu creio que nós que estamos já no segundo dia depois do Natal, porque a véspera de Natal é uma reunião familiar com a ceia típica de Natal, num ambiente muito agradável. É claro que sem aquela aglomeração, sem aquele número elevado de pessoas no mesmo ambiente, casa ou em qualquer outro lugar combinado. A verdade é que estamos há 2 dias desse evento que foi a comemoração do Natal. E depois desses 2 dias, como está a sua casa? Depois desses 2 dias de troca de presentes, de amigo oculto, de comunicação, de desejo de boas festas, como está a sua família? Como estão as pessoas com quem você esteve no dia 24 e no dia 25 de dezembro? Hoje é dia 27. Como está a sua vida depois do dia 25? Essa é a questão principal. Eu quero falar sobre o impacto do Natal na sua vida, em sua vida. Qual foi o resultado, qual tem sido o resultado dessas comemorações do Natal de Jesus? O texto de Lucas capítulo 2, dos versos 15 a 20, mostram algumas coisas interessantes na vida dos pastores. Como a Bíblia fala dos magos, que não sabemos quantos eram, embora tenham sido 3 presentes entregues, ouro, incenso e mirra, a Bíblia não diz quantos pastores eram. Se eram 3, 5, 10, 15, a Bíblia não entra nessa questão. A Bíblia diz apenas algumas coisas que quero aqui destacar. Que a vida deles foi impactada. E isso ficou evidente por essas verdades. Primeiro, que eles foram informados, eles foram avisados, a eles foi dada a comunicação em primeira mão. Diz aqui o versículo 15 de Lucas 2. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os anjos foram os porta-vozes da mensagem do nascimento de Jesus. Deus mandou um anjo para dizer aos pastores: não tenham medo, eu trago boas novas de grande alegria e que serão para todo o povo. É que hoje lhes nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Ninguém mais estaria, digamos, em condições de avisar aos pastores, a não ser os anjos enviados pelo Senhor, já que José e Maria estavam ali na estrebaria, estavam ali cuidando do recém-nascido Jesus Cristo. Logo, os pais não poderiam sair de onde estavam para comunicar. Então Deus proveu o meio para os pastores tomarem conhecimento de que Jesus havia nascido. Foram os anjos. Então esses pastores, diz a Bíblia, foram os primeiros. Eles receberam a informação. Eles foram informados, nasceu o Salvador. Mas um detalhe interessante, o impacto do Natal na vida deles
é que eles tiveram realmente esse desejo de ter um encontro pessoal com Jesus. Diz a Bíblia que, no verso 15 ainda, quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos a Belém e vejamos. Uma coisa é o que eles tomaram de conhecimento, porque diz o texto: e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. São três palavras muito interessantes, porque eles falam do evento, nasceu o Salvador, eles falam da escolha, da vontade, do desejo de ver, e também diz o texto que eles disseram: nós hoje sabemos, aconteceu um evento, nós fomos informados, então nós vamos lá para a gente ver. É interessante como essa narrativa aqui, nessa forma linear, apresenta toda uma mobilização para o encontro pessoal, porque ele diz: vamos a Belém, ou seja, precisamos nos deslocar, precisamos nos mobilizar, precisamos sair de onde estamos para ir aonde está ou onde aconteceu o evento. Jesus nasceu em Belém da Judéia, e vamos lá. Precisamos ter esse encontro pessoal, precisamos ver. E diz mais: vamos para que vejamos o que aconteceu, porque agora nós sabemos. Ou seja, a vida daqueles homens foi impactada porque eles tiveram esse encontro pessoal com Jesus a partir da informação. Quantas pessoas têm um conhecimento teórico, no sentido de que eles têm a comunicação, eles têm a informação: nasceu o Salvador, nasceu Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, que é Cristo Senhor. Mas quantos param nesse momento? Quantos apenas ouvem? Quantos apenas sabem? Quantos apenas têm a informação, mas não têm esse encontro pessoal com Jesus? Nas redes sociais, alguns falam: é impressionante como alguns celebram o nascimento de Jesus, mas se recusam a ouvir a sua mensagem. Isso mesmo, há muitas pessoas que ficam esperando o feriadão do Natal, como alguns dizem, porque é dia 24, parte do dia 24, o dia 25 o dia inteiro, e quando é final de semana, então é uma festa. Celebram o Natal, comemoram o feriadão, mas não querem receber a mensagem, não querem crer em Jesus, não querem ter um encontro pessoal com Jesus. É como se alguém desejasse se beneficiar de alguma coisa, sem se importar quem lhe deu aquele benefício, aquele presente, aquela bênção. Deus nos enviou Jesus, e uma vida só pode ser impactada por esse encontro pessoal. Vamos a Belém para ver o que tem sido, o que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Você quer ter sua vida impactada pelo Natal de Jesus? Então tenha um encontro pessoal com Jesus. Jesus disse: muitos não querem vir a mim para ter a vida eterna. Querem ter a vida eterna, mas não querem vir a mim. Jesus também disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitos querem conhecer a Deus, muitos querem ter comunhão com Deus, muitos querem ter paz com Deus, mas não querem Jesus, porque comunhão com Deus, paz com Deus, só através de Jesus. Os pastores foram até Belém porque foram informados. Meu querido, isto é fé. Não basta ouvir, tem que crer. Em Romanos 10:17, o escritor disse: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Tem que ouvir para crer. Eles ouviram e creram e foram. Outra coisa interessante é que o impacto do Natal de Jesus na sua vida fica evidente pela transmissão, pelo compartilhar da mensagem a outras pessoas. Diz assim a Bíblia em Lucas capítulo 2, no verso 16:
Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. O anjo havia dito: e este será o sinal: vocês encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Eu creio que se eles andassem e batessem em todas as portas das casas de Belém, eles iriam ficar surpresos, porque não encontrariam em nenhuma casa um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. A palavra manjedoura foi uma palavra que excluía qualquer outro lugar para eles procurarem Jesus, porque manjedoura é o comedouro, é o lugar onde se coloca o alimento para os animais. Dentro de casa alguma haveria uma manjedoura, porque manjedoura é para os animais e não para os seres humanos. Mas como José e Maria eram pobres, sem recursos, e na emergência, na necessidade imediata, quando Cristo nasceu, não havia outro lugar a não ser a manjedoura. Logo, quando os pastores ouviram dos anjos, ou do anjo, este é o sinal, ou seja, mais ou menos assim: procurem em Belém um lugar onde existem os animais e onde existe uma manjedoura, e nessa manjedoura vai ter uma criança envolta em panos. Em outras palavras, poderiam ter inúmeras casas em Belém, algumas estrebarias, mas só em uma estrebaria havia uma manjedoura na qual estaria uma criança envolta em panos. Eles viram isso. Eles ficaram impactados. Antes eles tinham ouvido: hoje, na cidade de Davi, Belém, nasceu para vocês, e aí vem os títulos: o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mas onde estava o Salvador, que é Cristo o Senhor? Numa manjedoura. E quando eles chegam naquela estrebaria, diz o texto, eles viram Maria, José e o bebê deitado numa manjedoura, e eles disseram: é verdade. O que o anjo nos falou é verdadeiro. O que o anjo nos comunicou é a pura verdade, e nós testificamos com os nossos olhos. Nós vimos, nasceu o Salvador. Quantas pessoas têm ouvido essa mensagem? Quantas pessoas, desde a sua infância, têm cantado mensagens musicais do nascimento de Jesus? Mas quantos desses que na infância ouviram, cantaram, encenaram, e agora, como jovens e adultos, ignoram, abandonaram a fé, não vão mais à igreja, diz: igreja sou eu sou o templo, eu não preciso de igreja, eu não preciso de gente, não preciso de pastor e nem de outros irmãos para adorar o meu Deus, eu posso viver a minha vida com Deus sem igreja. Que coisa triste. Dizem que amam a Deus, mas não amam aquilo que se refere a Deus. Dizem que amam Jesus, mas não valorizam o que vem de Jesus. Os pastores ouviram e foram até lá. E diz a Bíblia então no verso 17 de Lucas 2: Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Eles foram, eles viram, eles contemplaram, mas diz a Bíblia que logo em seguida eles contaram a outras pessoas. Eu imagino que ainda na cidade de Belém, depois que eles viram, depois que eles contemplaram o que havia acontecido, o que estava ali naquela estrebaria, o Salvador, que é Cristo Senhor, diz a Bíblia que eles contaram a todos o que lhes fora dito, sem exceção. Eles comunicaram, eles falaram, eles espalharam a boa notícia do nascimento de Jesus. Eles anunciaram aos outros o que eles viram. Ser testemunha, meu irmão, minha irmã, do Natal de Jesus é falar dessa mensagem
que você já comemorou no dia 25 de dezembro. Uma vida impactada é uma vida que não se cala, que não se contém em falar daquilo que Deus tem feito. Sabe, numa má comparação, o fofoqueiro é aquele que não se contém em falar aquilo que não diz respeito à sua vida. O fofoqueiro é aquele que comunica apenas o que, na maioria das vezes, se constitui em algo ruim sobre a vida de outros. Que faz fofoca, que faz intriga, que põe famílias em divisão, que coloca marido contra esposa, esposa contra marido, aquela que coloca pais contra filhos, filhos contra pais, aqueles que colocam barreiras entre sogro e genro, entre nora e sogra, aqueles que dividem as igrejas, colocando irmãos contra irmãos, pastor contra ovelhas, ovelhas contra pastor, patrão contra empregados, empregados contra patrão, alunos contra professores, professores contra alunos, pessoas que têm o prazer em provocar divisão, fazendo dissensão, maledicência, destruindo reputação, falando de outros para outros. Não, isso não é comemorar o Natal, isso não é celebrar o Natal, o verdadeiro Natal, ou seja, a pessoa que é impactada pelo verdadeiro Natal, Natal de Jesus, é aquela pessoa que diz para outros sobre o que aconteceu na vida delas. As pessoas que falam do Natal de Jesus dizem: olha, isso mexeu comigo, isso me impactou, eu sou testemunha ocular, Cristo nasceu. E é claro que hoje, depois de 2020 anos, quem dessa geração, sua e minha, pôde ter estado lá? Nenhum de nós. Mas nós podemos dizer para outras pessoas que ele nasceu e que a prova do nascimento, da vida e da morte e da ressurreição de Jesus é a vida nossa transformada por esse amor, por esse poder extraordinário, por essa comunicação da vida nova no Senhor. Sua vida impactada pelo Natal de Jesus é verdade? Sua vida foi impactada? Então fale para outras pessoas. Ele nasceu, ele já veio. Eu me recordo daquela história muito conhecida de um professor que estava duvidando da fé dos seus alunos, e ele perguntou assim: quem crê em Deus? Aí todos os alunos levantaram a mão dizendo: nós cremos em Deus. E aí então ele fez uma segunda pergunta: quem pode provar que Deus existe? A maioria baixou a mão. Só um jovem insistiu com a sua mão levantada: você pode provar que Deus existe? E o aluno, com muita convicção, disse: sim, eu posso provar. Então prova isso. Não, professor, na próxima aula eu vou provar que Deus existe. Tá certo? Combinado. Na aula seguinte, que foi na semana seguinte, o aluno foi questionar para o professor: e aí, você vai provar que Deus existe? Vou. Posso ir à frente? Claro que pode. Posso ir com a minha mochila? Claro. E o aluno: eu vou provar que Deus existe. Vou abrir minha mochila, professor. Não pode abrir. Abriu, tirou a laranja. Aqui está a laranja. Vou pegar aqui uma faca que eu trouxe só para aqui descascar a laranja. Mas ué, eu pedi para você provar que Deus existe. Calma aí, professor. E na frente do professor e dos alunos, dos colegas seus, ele descascou a laranja e o professor debochando: eu chamei você para provar que Deus existe, você está aqui descascando a laranja. Calma, professor, disse o aluno. E então o aluno descascou a laranja, a cortou pela metade, em metade, melhor dizendo, e chupou uma metade da laranja. E o professor debochado disse: e aí, cadê Deus? Eu chamei você para provar se Deus existe ou não. Aí o aluno, depois de chupar a metade da laranja, disse: professor, essa laranja que eu chupei é doce ou azeda? Que absurdo! Eu não tenho nem ideia, porque foi você que provou a laranja e não eu. Só você sabe dizer se ela é doce ou azeda. Aí o aluno disse: pois é, eu provei, professor, e essa laranja é doce. Eu sei que ela é doce porque eu provei. Eu sei que Deus existe porque eu escolhi crer nele. E no dia em que você escolher crer em Deus, você nunca mais vai duvidar dele, porque a prova dele é Jesus, que nasceu, morreu, viveu, morreu e ressuscitou para a minha salvação, e não somente, mas de todos nós. Meu querido, os pastores saíram divulgando essa mensagem porque eles tiveram um encontro pessoal depois de tomarem conhecimento
do nascimento de Jesus. Eles foram, viram e começaram a falar. Eles começaram a compartilhar. Isso que é vida impactada. É falar do que Jesus fez na sua vida e não apenas no que Jesus fez na vida de outros. Falar sobre outros é fácil. Falar sobre si mesmo é mais difícil. Falar sobre os erros dos outros é muito fácil. Falar sobre os seus próprios erros é muito difícil. Falar do que Deus fez na vida do outro não me implica, mas falar do que Deus fez na minha vida me implica e muito. E eu preciso crer no Senhor para falar. Eles tiveram esse encontro pessoal com Jesus. Mas é interessante também observar que vidas impactadas pelo Natal de Jesus é compartilhar a esperança no Senhor. É compartilhar a esperança no Senhor. Diz a Bíblia que esses homens, aqui, Lucas capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim: depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E o verso 18 é claro: e todos os que o ouviram, ou todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Todas as pessoas que ouviram o que os pastores contaram ficaram admirados, boquiabertos, impactados. É como se eles tivessem visto no rosto dos pastores, no semblante deles, algo assim maravilhoso. Porque diz a Bíblia que os outros não viram, os pastores viram. Mas isso mexeu tanto com a vida daqueles pastores que eles falaram com tanta convicção que outros que não tinham visto, mas creram. Como é possível? Nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso que é maravilha, meus irmãos. Falar com convicção, falar com credibilidade, falar com certeza. Falar, olha, é verdade, Cristo nasceu, Ele nasceu, está lá na estrebaria, numa manjedoura, enquanto em pano. Mas eles falaram com tanta convicção que outros ficaram admirados, porque há pessoas que falam as coisas e ninguém acredita. Falam as coisas, mas ninguém dá crédito. Por quê? Porque talvez faltou convicção, porque a vida dessas pessoas continua a mesma, mas os pastores não. Eles estavam no campo, eles saíram do campo onde estavam, nas redondezas de Belém, foram até a estrebaria e talvez ainda com os seus instrumentos, cajado, alforje, bolsa, foram narrando para outras pessoas: Cristo nasceu, o Salvador nasceu. E diz a Bíblia que todos ficaram admirados. E aí eu fico imaginando o que eles falaram. Nasceu, lá naquela estrebaria tem um bebê. Esse bebê está envolto em panos numa manjedoura. Mas quem é esse bebê? O Salvador, que é Cristo o Senhor. Há essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança, essa mensagem de salvação, essa mensagem que transforma vidas. Eles comunicaram a esperança. E é disso que o mundo precisa. É disso que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Nós precisamos ouvir boas novas. O conteúdo da mensagem do Natal é um conteúdo de esperança, de fé, de perdão. Hoje nós estamos vivendo numa época em que a imagem é tudo. Ainda que ela não traduza a realidade, o que importa é a imagem. Pessoas que mudam a sua aparência física, mas continuam com o mesmo coração. Pessoas que tomam um banho de loja, tomam um banho de uma repaginação facial, digamos assim, uma adequação facial, fazem correções, fazem cirurgias plásticas para melhorar isto, aquilo, outro do rosto, fazem mudanças exteriores, mas o coração continua o mesmo. Jesus não, ele vem mudar o coração, porque o homem diante de Deus, a mulher diante de Deus, tem que ter o coração transformado, e quem transforma o coração do homem é Jesus. Essa mensagem de perdão dos pecados,
essa mensagem que diz: eu vim e vou morrer, e morri na cruz para perdoar os seus pecados, essa mensagem de recomeço, de vida nova. Você talvez esteja cansado de viver a mesma rotina. Cristo traz vida nova. Esses pastores comunicaram: nasceu o Salvador, e é isso que você precisa crer. Mas é interessante observar que o impacto do Natal de Jesus implica em um novo viver na presença de Deus. Um novo viver na presença de Deus. O verso 20 de Lucas capítulo 2 diz assim: os pastores voltaram glorificando a Deus, voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Esses pastores saíram do campo, deixaram as ovelhas guardadas no campo e foram a Belém, viram tudo, contaram por onde passaram e voltaram para o campo. Mas como que eles voltaram? Eles voltaram glorificando e louvando a Deus pelo que tinham visto e ouvido, conforme fora dito. Eles saíram cheios de curiosidade, saíram cheios de expectativa. Eles saíram correndo, diz a Bíblia. Foram correndo para ver se de fato aquilo era verdade. E uma vez constatado que era verdadeira a mensagem do anjo, eles voltaram, diz a Bíblia, louvando e glorificando a Deus. Eles voltaram para o mesmo ambiente de trabalho, eles voltaram para o mesmo lugar, para o mesmo ofício, mas agora com outro coração, louvando e glorificando a Deus. Por quê? Porque eles tinham visto e ouvido o que o anjo lhes havia dito. Vocês vão ver numa manjedoura envolta em panos o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje, dia 27 de dezembro, eu creio que até os primeiros dias de janeiro, até nos primeiros dias, a árvore de Natal que você montou vai ser desmontada. As luzes que enfeitavam o interior da casa e a fachada dela vão ser desligadas. Os enfeites de Natal vão ser tirados da casa e colocados numa caixa. Ou seja, depois do dia 25, ninguém anda com a árvore de Natal carregando nos braços. Nenhuma casa fica com os mesmos enfeites de um Natal para o outro. Ninguém anda vestido de Papai Noel pelas ruas da cidade depois do dia 25. Ninguém anda fazendo amigo oculto a cada final de mês ao longo do ano. É um momento, é uma ocasião, mas a mensagem verdadeira do Natal, para quem foi impactado, é algo que perdura por toda a vida. O meu Salvador nasceu, que é Cristo, o Senhor. É isso que é vida impactada. Eles voltaram, mas voltaram glorificando a Deus, louvando a Deus pelo que tinham visto e ouvido, conforme lhes foi anunciado. Isso me faz lembrar Atos capítulo 2, ou melhor, capítulo 4, 11 e 12, versos 10 a 12, quando Pedro disse: vejam que se é justo dar mais ouvidos a vocês do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E aí ele coloca no verso 11, porque não há nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. E ele disse lá no verso 11 a respeito de Jesus. Jesus é o único nome dado entre os homens pelo qual a gente deva ser salvo. Isso que é vida impactada. Que a sua vida seja impactada pelo Evangelho de Jesus, pelo Natal de Jesus. Viva cada dia com a certeza que o seu Salvador já nasceu, viveu sem pecado, morreu por nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou, voltou para o céu, mas que de lá ele virá uma segunda vez para levar para os céus para sempre aqueles que na terra creem nele. Vamos orar? Quero orar com você. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e diga assim para o Senhor: Senhor Deus, nesta hora eu quero ter a minha vida impactada pela mensagem do Natal. Eu já sei, eu tomei conhecimento, na minha infância cantei, ensinei, fui para a igreja, falei muitas vezes no Natal de Jesus,
mas o meu coração se esfriou, meu coração se distanciou, e hoje eu quero renovar minha fé no Senhor, que eu quero me reconciliar com Jesus. E para aqueles que estão realmente desejosos de crer, digam: Senhor Jesus, hoje eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador, para que eu viva para sempre para o teu louvor e tua glória. Eu oro agora no teu nome, Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você seja feliz com Jesus em seu coração, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todos sempre. Amém e amém.